Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Pedro nega a Jesus. Então, prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, e olhou diretamente nos olhos, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Somente devemos. Amém. Glória a Deus. Santo tu és, Pai. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui a gente tem a queda de Pedro, né? O momento em que Pedro negou a Jesus Cristo. Né, irmãos, e é muito importante a gente se atentar para palavras como essa daqui, porque todos nós corremos o risco, irmão, de, em circunstâncias, em dificuldades, em adversidades, negarmos a Jesus Cristo, né? Termos atitudes que desonram a Deus, termos atitudes que não glorificam a Deus, né, irmãos? E como aprender diante dessas adversidades, né? Como lidar com esses momentos, né? Como é que a gente passa por um problema onde a gente desonrou a Deus e de repente esse problema é solucionado, mas como é que a gente faz para ter aprendido com esse problema para não desonrar de novo quando o mesmo problema acontecer ou quando outro problema acontecer? Essa é a grande questão, né, irmãos? E não dá simplesmente para a gente desonrar a Deus quando as coisas estão ruins e de repente os problemas se resolvem e a gente acha que agora está pronto, está firme, aprendeu, mas de repente a gente passa por outro problema de novo e a gente desonra a Deus de novo, né, irmãos? Então como é que a gente faz para aprender? Como é que a gente pode dizer que aprendeu, né? Passagens como essa são muito importantes, porque nos mostram justamente essa realidade. E o texto bíblico começa dizendo que prenderam Jesus Cristo e levaram Jesus Cristo à casa do sumo sacerdote, né? E o texto bíblico vai dizer que Pedro, entretanto, os seguia à distância, né? Pedro queria seguir a Jesus Cristo. Pedro estava preocupado com Jesus Cristo. Pedro não queria abandonar a Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo que ele queria estar com Jesus Cristo, queria seguir a Jesus Cristo, ele estava preocupado com a sua vida, né, irmão? Estava preocupado com a integridade da sua saúde. Então ele queria estar junto, mas não queria estar tão junto não, para não sofrer, né? Não correr o risco de ser morto. Então o que ele fez? Ele seguiu a distância, seguiu Jesus Cristo à distância. E é claro, irmãos, que seguir Jesus Cristo à distância não funciona, né? Não dá para a gente seguir Jesus Cristo, né, irmão, se a gente está preocupado com a nossa integridade física. Não dá para seguir com Jesus Cristo se nós estamos preocupados com o nosso eu, se nós estamos preocupados com o nosso ego, estamos preocupados com colocar a nossa saúde em primeiro lugar, os nossos bens materiais em primeiro lugar. Não funciona, irmão. Cedo ou tarde, o que vai acontecer é que a nossa vida cristã vai ser desmascarada, né? Cedo ou tarde, a vida cristã vai fracassar, vai cair, né, irmãos? Porque ou nós seguimos a Jesus Cristo, colocamos Ele em primeiro lugar
sabe? E o resto vem depois, sabe? Ou nós estamos colocando as outras coisas em primeiro lugar e Jesus Cristo veio depois, né? Não dá para colocar Jesus Cristo em primeiro lugar e a nossa saúde em primeiro lugar, Jesus Cristo em primeiro lugar e o nosso dinheiro em primeiro lugar, não dá, né? Se estamos colocando Jesus e o dinheiro em primeiro lugar, é lógico que Jesus está em segundo, não está em primeiro, né, irmãos? Então seguir a Jesus Cristo à distância não funciona. É preciso que nós estejamos prontos a renunciar o nosso eu, a renunciar o nosso ego, a abrir mão daquilo que for preciso para estarmos perto de Jesus Cristo, estarmos próximos a Jesus Cristo, né, irmãos? Não podemos ficar pensando, será que vale a pena? Deixa eu ver se vale a pena que eu caminhar com Deus aqui nessa circunstância. Nessa circunstância vale a pena, eu vou caminhar. Não, mas naquela outra circunstância não vale não, naquela outra circunstância não dá, irmãos. É preciso que nós tenhamos em mente que é preciso renunciarmos, abrir mão de tudo, né, irmãos, para estarmos perto de Jesus Cristo, ainda que custe a nossa própria vida, né, irmãos? Então, as atitudes erradas de Pedro já começam aqui, né? Pedro era alguém que estava se mostrando confiante, Pedro era alguém que estava se mostrando cheio de convicção. Não, Jesus, você está dizendo aí que quando prenderem o pastor, as ovelhas vão se dispersar, todos vão fugir? Não, eu não. Você pode falar dos outros discípulos aí, mas de mim não. Eu vou ficar junto aí até o fim. Se precisar morrer por você, Jesus, eu vou morrer. Não, aqui tem convicção, aqui tem coragem, né? Muitas vezes essa é a realidade de muitos crentes antes da prova vir. Não, tem convicção aqui, tem coragem, estou pronto para passar pela dificuldade, estou pronto para aguentar o que tiver que aguentar, o que fazer, né, irmãos? E muitas das vezes eles vão fracassar durante a nossa caminhada cristã, sabe? Às vezes a gente vai fracassar, e como lidar com o fracasso, né, irmãos? Como aprender com o fracasso para que nós não venhamos a fracassar mais uma vez, né, irmãos? E o que vai acontecer? Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Eles levaram Jesus Cristo para a casa do sumo sacerdote e no meio do pátio lá, eles acenderam um fogo para se aquecer. E Pedro teve a brilhante ideia de se passar por servo do sumo sacerdote. Eu vou me infiltrar ali no meio, vou me passar por servo do sumo sacerdote, ninguém vai me reconhecer, eu vou estar meio camuflado ali, ao mesmo tempo que eu vou estar perto de Jesus Cristo, vou preservar minha integridade, porque eu estou ali disfarçado ali, então eu preservo minha vida e ao mesmo tempo fico junto com Jesus Cristo, irmãos? Quantos crentes hoje, irmãos, parece que eles se disfarçam de ímpios, eles falam como ímpio, eles pensam como ímpio, eles têm as mesmas prioridades do ímpio, mas eles se dizem crentes, irmãos? Eles se dizem crentes, mas eles o tempo inteiro estão interpretando a vida de ímpio, estão pensando como ímpio, estão enxergando como ímpio, estão falando como ímpio, irmãos? E é lógico que o porquê disso acontece é porque muitas vezes eles são ímpios mesmos, irmãos? E nós temos muitos ímpios dentro da igreja também, se passando por crentes, se passando por cristãos firmes, fervorosos, fingindo que são comprometidos com a verdade, comprometidos com a palavra, muitas vezes enganam um, muitas vezes enganam o outro, muitas vezes nós temos irmãs, moças, casando com alguém dentro da igreja, só porque estava dentro da igreja e era um ímpio disfarçado de crente, irmãos? Então é claro que as atitudes vão dizer muita coisa, irmãos? As atitudes vão dizer, irmãos, se realmente aquelas atitudes são condizentes com aquele que é crente ou não,
né? E as atitudes vão dizer se aquela pessoa é ímpio ou não. Não adianta a gente falar que é crente e agir como ímpio, né, irmãos? Ninguém vai acreditar. E o que nós vemos nessa passagem aqui é que Pedro, ele realmente era um discípulo de Jesus Cristo, mas ele estava se passando por alguém que não era discípulo de Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Né? Uma criada ouviu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele, né? A gente vai ver que Pedro foi reconhecido, né? Pedro foi reconhecido. Não, você é discípulo de Jesus Cristo, sabe? Ela se lembrou dele, ele o reconheceu. E o que vai? Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço, né? Olha só a acusação. Qual a acusação? A acusação é que você é discípulo de Jesus Cristo. Sabe, nós, irmãos, essa é a melhor acusação que nós podemos ter nesse mundo. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes acusam a gente de tanta bobagem. Mas, irmãos, será que nós temos essas acusações aqui de sermos servos de Deus? Não, vocês são retrógrados. Vocês vivem a vida baseada em um livro que foi escrito há 2000 anos. Vocês são intolerantes. O único salvador para vocês é Jesus. Vocês não toleram as outras religiões, vocês não toleram os outros deuses, vocês não toleram os santos lá da Igreja Católica. Não toleramos mesmo, somos intolerantes mesmo, somos retrógrados mesmo. Um elogio, todas essas acusações aí não passam de um grande elogio. Isso é assim mesmo que a gente é. Sabe, hoje em dia, irmãos, as pessoas querem ser politicamente corretos. Não pode magoar ninguém, tem que agradar todo mundo, não podemos ofender lá a igreja do outro, não podemos ofender lá o Maomé, não podemos ofender esse, aquele, temos que respeitar todo mundo, importante a gente estar unido, importante. E nesse politicamente correto, sabe, a primeira coisa que é jogada na lata do lixo é a palavra de Deus. Então, irmãos, se nós caminhamos com Deus, é preciso que nós tenhamos em mente, irmãos, que nós seremos acusados de sermos intolerantes, né, de não nos misturarmos com heresias, com falsos mestres, sermos chamados de exclusivistas, porque vocês são exclusivistas, porque vocês não se misturam com o outro lá, que faz coisa errada lá, tem que estar todo mundo na comunhão, né, irmão? A gente vai ser acusado de um monte de coisa, irmãos. Mas se essas acusações são porque nós estamos priorizando a verdade da palavra de Deus, irmãos, então essas acusações são uma honra, irmãos. Glória a Deus. Sabe, não podemos negá-la, nós temos que assumi-las, né, irmãos? Felizes da vida, aconteça o que acontecer. E o que acontece aqui com Pedro? Pedro está colocando a sua integridade física em primeiro lugar, né, irmãos? Pedro está colocando a sua saúde em primeiro lugar. Não, eu tenho uma vida toda pela frente, não posso morrer agora. Eu achei que eu estava pronto, mas eu não estou pronto não. Deixa eu dar um jeito aqui de escapar dessa situação. E ele negou a Jesus Cristo. Negou uma vez. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Né, irmãos? O que vai acontecer é que pouco tempo depois um homem também o viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então o que a gente vê, irmãos? As situações não estão sendo favoráveis, irmãos, para Pedro. Então, se ninguém tivesse perguntado nada, irmãos, ele não precisava ter negado nenhuma vez. Sabe, muitas vezes essa é a vida dos crentes, irmão. A vida dos crentes, irmãos, eles estão esperando as coisas serem favoráveis, sabe, para eles agir como crente, para eles não precisar ficar negando, para eles não precisar ficar desonrando, para a vida cristã deles não ser uma vergonha. Sabe, eles estão contando com situações favoráveis, estão contando com o negócio andar bem, com a saúde andar bem, com as situações estarem bem, sabe, mas essa não é a realidade desse mundo caído, irmãos. Glória a Deus. A realidade desse mundo caído é aflições, é dificuldade, né, irmãos? Imagina Pedro dizendo: não, neguei uma vez, mas agora eu aprendi, agora eu não vou negar de novo, agora eu aprendi, agora eu vou ficar firme aqui, vou
vou suportar o que tiver que suportar, caiu uma vez, mas não cai a segunda. O que a gente diria para Pedro? Você está falando isso agora porque ninguém perguntou mais nada. Se vier outra pessoa perguntar aqui, você nega de novo. Irmãos, e foi o que aconteceu. Outro homem veio e falou, não, você estava com ele, você disse, não sou. Né, irmãos, agora imagina Pedro, não, neguei 2 vezes, mas agora eu aprendi, agora estou firme, agora estou pronto para passar por qualquer dificuldade agora. O que a gente ia dizer? Não, mas você está desse jeito porque agora ninguém mais está perguntando nada. Se alguém perguntar de novo, você nega de novo. Né, irmãozinho, o que aconteceu? Pedro negou pela 3ª vez. Né, irmãos? Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Né, irmãos? Então, irmãos, a gente sempre acha que está pronto para suportar as dificuldades quando a gente está bem. Irmãos, isso é normal. Quando a gente está cheio de dinheiro lá, a gente acha que se não tivesse dinheiro, a gente estaria firme também. Irmãos? Né? Mas só quando a gente está diante do problema, irmãos, que a gente percebe a condição miserável em que a gente está. Porque a condição miserável é que mostra, a condição difícil é que mostra a nossa condição miserável. Quando a gente está bem, a gente pensa, não, agora eu estou firme, agora eu estou bem, agora eu estou pronto. Sabe? Isso é comum, é a coisa mais natural que tem. Mas a gente vê, irmãos, como é que Pedro lidou com essa situação. Né, irmãos? Como é que Pedro enxergou o fato dele ter negado Jesus Cristo 3 vezes. Né, irmãos? E ao que Pedro exclamou, homem, não sei do que estás falando, e falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então, como é que Pedro aprendeu? Sabe, Pedro aprendeu, irmãos, quando ele viu Jesus Cristo olhando diretamente nos olhos dele e se lembrou da palavra de Jesus Cristo. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Sabe quando é que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos, irmãos, quando diante da dificuldade, nós olhamos para a palavra de Deus e enxergamos a nossa condição miserável. Glória a Deus. Sabe, a gente não aprende quando a gente sai da dificuldade, está bem, não, irmãos, é na dificuldade, irmãos, quando a gente lembra da palavra de Deus, olha para o texto bíblico e diz, meu Deus do céu, que condição miserável que eu estou, olha, eu estou desonrando a Deus, não estou vivendo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Santo Senhor. Essa, que condição miserável a minha. Sabe, irmãos, Pedro enxergou a sua condição miserável, irmãos, quando ele se lembrou da palavra de Jesus Cristo. Sabe, Pedro não tentou minimizar o seu pecado, irmãos. Sabe, a gente não tem Pedro aqui falando, não, mas, ô Jesus, eu neguei ali, mas não é que eu sou um pecador. Eu neguei ali, sabe, mas é que eu estava sob pressão, eu estava com o meu psicológico abalado. Estava com risco de morrer ali mesmo, sabe, e de repente, eu não sei, fiquei meio perdido, meio abalado ali, e sob pressão, e de repente um pergunta, e o outro pergunta, sabe? Não, irmãos, ele não tentou justificar nada, irmãos, ele não tentou minimizar o seu pecado, irmãos. Glória a Deus. Pelo contrário, irmãos, Pedro fez justamente o contrário. Quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Jesus Cristo vai até Pedro, o que Pedro diz? Não, Jesus, não chega perto de mim, Jesus Cristo, eu sou um pecador miserável, Jesus. Sou um pecador miserável, não chega perto de mim porque eu não mereço nada. Você vê, sabe qual que é o problema das pessoas hoje, irmãos? O problema das pessoas hoje, irmãos, é que elas minimizam o seu pecado. Sabe, irmãos, elas tentam dizer, não, mas é um problema, mas é que a dificuldade, meu Deus, mas é que o sofrimento, mas só quem passa que sabe, meu Deus do céu, sabe,
esse é o caminho oposto, irmão, de quem aprendeu. Glória a Deus. Sabe, minimizar o pecado é o caminho contrário, está na contramão de quem aprendeu. Glória a Deus. Tá, meus irmãos, a gente sempre tem que enxergar, irmãos, o quanto as nossas atitudes desonraram a Deus. Né, irmãos? Pedro sabia que foi culpa dele, irmãos. Foi culpa dele. Não adianta ele dizer, não, mas veja bem, a morte de cruz é uma morte terrível. Já pensou se eu morresse com morte de cruz também? Sabe, eles açoitam a gente e eles botam a gente na cruz lá, uma morte horrível. Imagina Pedro 1 hora justificando, irmãos, que isso deixou o psicológico dele abalado, por isso que ele negou. Não, irmãos, ele não fez isso, irmãos. Glória a Deus. Ele simplesmente, irmãos, reconheceu. Sabe, ele reconheceu a condição miserável, sabe, o pecado hediondo que ele cometeu e ele não minimizou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, o caminho do aprendizado, irmãos, é nunca minimizarmos o nosso pecado. Por mais que ele possa parecer pequenininho, por mais que ele possa parecer insignificante, você sempre precisa estar enxergando ele como algo que está desonrando a Deus. Né, irmãos? E Pedro entendeu isso. Ele se lembrou das palavras de Jesus Cristo. E o que vai acontecer para Pedro? Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Sabe por que Pedro está chorando? Pedro está chorando, irmãos, porque aquela atitude ali desonrou a Deus. Sabe, aquela atitude mostrou que a vida cristã dele era uma vergonha. Sabe, irmãos, ele não está chorando aqui porque teve o seu ego ferido. Não está chorando aqui, né, irmãos, porque ele estava psicológico abalado, né? Hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão chorando, né? Mas as pessoas estão em pranto, porque o relacionamento é uma droga, né? O relacionamento está ruim com o marido lá, com a esposa, então as pessoas estão chorando, e o relacionamento está ruim. As pessoas estão chorando porque está enfermo, a enfermidade lá vai matar em 6 meses. Então a pessoa chora porque é uma enfermidade terrível, as pessoas estão chorando porque o problema financeiro, perdeu o dinheiro, perdeu a casa, as pessoas choram, mas você não vê as pessoas chorando porque desonraram a Deus, irmãos. Santo Senhor. Sabe, as pessoas nem sabem que precisam chorar porque desonraram a Deus, irmãos. Sabe, irmãos, desonrar a Deus é uma coisa normal, uma coisa tranquila, uma coisa assim que as pessoas nem lembram que desonrou a Deus, nem lembram. Sabe, Pedro não vai esquecer que desonrou a Deus, irmãos. Pedro não vai esquecer. Sabe, irmãos, não deu uma amnésia em Pedro aqui, e quando Jesus Cristo vai encontrar Pedro lá que está pescando lá, Pedro age como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse tudo normal, como se tivesse caminhado de maneira tranquila, Não, irmãos. Pedro, não chega perto de mim, Jesus, porque eu sou um pecador, eu não mereço nada. Pedro se lembrou, irmãos, da vergonha que ele era, irmãos. Sabe, irmãos, quando nós desonramos a Deus, irmãos, nós não podemos ter amnésia sobre os nossos pecados, irmãos. Devemos nos lembrar de cada detalhe que nos fez desonrar a Deus. Sabe, irmãos, cada palavra, atitude, comportamento que nos fez desonrar a Deus. Precisamos lembrar de cada coisa, irmãos, porque é mediante a isso, irmãos, que a gente vai derramar as nossas lágrimas, irmãos, em arrependimento por ter desonrado a Deus. Sabe, esse é o caminho, irmãos, de quem aprendeu. Esse é o caminho, irmãos, daqueles que são transformados, que quando passam pela dificuldade de novo, Pedro, ele vai morrer crucificado, irmãos. Mas o que vai acontecer quando Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? Não está na Bíblia, mas está em relatos históricos, né? Quando Pedro é crucificado de cabeça para baixo, Pedro está lá exortando a esposa dele, confie no Senhor, hein? Sem desespero, hein? Confie no Senhor. É um Pedro totalmente diferente, irmãos. Como é que ele aprendeu, irmãos? Como é que ele alcançou agora a firmeza, a convicção, sabe, aquilo que ele precisava ter nesse momento aqui? Como é que ele alcançou? Sabe, não minimizando o seu pecado, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, chorando, irmãos, porque o seu pecado desonrou a Deus. Sabe, quantas pessoas, irmãos, estão chorando? Não, mas eu não merecia ouvir isso. Não, mas eu não merecia ser tratado assim. Não, mas ela não podia ter falado comigo assim. Ele não podia ter agido assim comigo, que eu fico muito magoado. As pessoas estão chorando, irmãos,
pelo seu ego, pelo seu eu ferido. As pessoas estão se colocando no centro e conforme elas estão recebendo aquilo que elas acham que não mereciam receber, elas choram. Não coloque Deus no centro, irmãos. Coloque Deus no centro, e quando Deus não estiver recebendo a glória que você deveria dar, é nesse momento que você tem que chorar. Sabe, é nesse momento que você tem que se arrepender. Meu Deus, olha, eu devia ter honrado a Deus ali naquela situação, naquela dificuldade, naquela prova, naquela... Não honrei, fui uma vergonha. Meu Deus, então, aí você chora e chora mesmo, porque, sabe, chorar porque desonramos a Deus, irmãos. Essa é a diferença de Pedro para muitos crentes hoje que choram porque perderam o seu eu, o seu ego, o seu dinheiro, a sua saúde. Eles choram por si mesmos. Sabe, os crentes hoje nem sabem que precisam chorar porque desonraram a Deus. Né, irmãos? Então olha só as verdades que esse texto aqui nos revela. Pedro está aqui chorando amargamente. Sabe, Judas, qual que é a diferença entre Pedro e Judas? A diferença, irmãos, é que Pedro só não se enforcou, Pedro só não foi para o inferno porque Jesus Cristo intercedeu por Pedro. Né? Jesus Cristo vai dizer: Pedro, o diabo te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Né, irmãos? Então, por que Jesus Cristo estava rogando por Pedro? É que a fé de Pedro aqui não desfaleceu. É que Pedro aqui não seguiu o mesmo caminho de Judas. Sabe, irmãos, por que nós não desfalecemos diante da dificuldade? Por que simplesmente a gente não pega uma enfermidade e fica doente, desonra a Deus e morre ali mesmo? Porque Deus é aquele que está nos sustentando. Sabe, e muitas vezes Deus ainda, irmãos, está nos conduzindo a uma vida que o honre e glorifique. Sabe, irmãos, é por isso que muitas pessoas ainda são sustentadas. Né, irmãos? Por que nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus? Para que venhamos aprender a honrá-lo e glorificá-lo. Né, irmãos? E é claro que só aqueles a quem Deus chamou que vai aprender. Né, irmãos? Tem muitos teimosos que vão dizer: não, mas eu vou continuar caminhando do meu jeito. Não, mas eu vou continuar assim. Não, mas, sabe, qualquer caminho diferente da palavra de Deus, qualquer conceito do nosso pecado diferente da palavra de Deus, qualquer tentativa de minimizar o pecado quando ele é grande e é hediondo, porque ele é cometido contra Deus, sabe, tudo isso, irmãos, vai nos levar a um caminho de perdição. Então a gente vê, irmãos, que mesmo diante de um pecado tão terrível como esse aqui, negar a Jesus Cristo 3 vezes, Pedro encontrou o arrependimento, Pedro encontrou o caminho da salvação. Né, irmãos, que nos nossos momentos de dificuldade, que nos nossos momentos de prova, que nos nossos momentos de vergonha, onde a gente venha desonrar a Deus, que a gente possa encontrar o caminho do arrependimento, irmãos, para que venhamos a glorificá-lo. Né? Há um processo que nós temos que seguir nesse mundo, e a gente não vai se converter de um dia para o outro e aprender tudo. Não, irmãos, às vezes a gente tem que passar por uns processos para aprender a glorificar Jesus Cristo de verdade. Né, irmãos? E que nós venhamos, irmãos, aprender, né, irmãos, aprender de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Né, irmãos? Não de acordo com as nossas percepções, de acordo com os nossos raciocínios. Não, as nossas percepções, os nossos raciocínios não ensinam nada, irmãos. A palavra de Deus nos ensina. Né, irmãos? Então que nós venhamos olhar essa passagem de Pedro aqui, onde ele encontrou o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro aprendizado, e que nós venhamos alcançar também nos nossos pecados o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro aprendizado. Essa é a palavra desse Jeová. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.